Olá pessoal, estamos de volta. Eu, professor Charles, um dos professores associados do canal Escola Online, vou trabalhar agora a semana 4. Mas antes vou lembrá-los novamente que o PET do primeiro ano não foi dividido em semanas, mas que nós fizemos uma divisão entre nós, ok? Queridos, por favor não se esqueçam de ir ao nosso canal, se inscrever e ativar as notificações e assistir as aulas teóricas que eu vou recomendar novamente para vocês, com links na descrição desse vídeo, ok? A atividade 1, eu já preciso que vocês assistam às aulas teóricas. Eu coloquei para vocês 2 links de aulas de vitaminas. Por que 2, Charles? Para não ficar muito monótono, a aula não ficar muito grande e, ao mesmo tempo, não faltar teoria. Então, eu vou pedir a vocês, antes de fazer atividades 16, por favor, dá uma olhada na aula teórica de vitaminas, vai te fazer muito bem. A questão, depois de assistir a aula, vocês vão ver que ela é muito simples, por um fato. Ela pede para você exemplificar uma vitamina de um complexo que é muito grande e falar sobre a carência dessa vitamina, ou seja, o que acontece com a pessoa quando ela não faz a ingestão dessa vitamina. Então, olha só, a UESP, em 2009, falou para nós: vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos. E sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B é, gente, qualquer que você escolher como a B9, ou a B12, a B3, a B2, cabe. Eu escolhi a B1 somente por ser a primeira do complexo B. A ausência dessa vitamina causa a beriberi. Toda a descrição clínica da vitamina em figuras eu coloquei para vocês na aula. A beriberi é uma doença causada devido à carência de vitamina B1. Olha a minha proposta de resposta. E se caracteriza, ou seja, é caracterizada por atrofia em nervos e polineurite, inflamação em vários nervos, perda de sensibilidade nas extremidades, obviamente extremidades do corpo, né, dos órgãos, perda de peso, perda de apetite e fraqueza. Então isso seria o que nós chamaríamos de avitaminose, ausência da vitamina B1, que é chamada tiamina, ok? Então, a atividade 16 é uma atividade simples, desde que você saiba sobre as vitaminas, o que não é difícil, bem tranquilo, ok? Atividade 17, galera. Os nutrientes são componentes dos alimentos que consumimos. Estão divididos em macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas, minerais, água e fibras. Nos macronutrientes é que estão os valores calóricos dos alimentos. A figura a seguir ilustra a importância de nutrientes no organismo humano. Analise-a. Vamos analisar, gente. Tem 3 pessoas do lado esquerdo, 3 pessoas do lado direito. E a pergunta das pessoas do lado direito é: de onde você obtém sua proteína? Simples, né? Vamos ver. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que melhor representa uma resposta para a pergunta indicada na figura. Melhor por quê? Porque ele coloca alimentos. Os alimentos possuem nutrientes. Então você vai marcar um alimento que se destaca em termos de proteína quando comparado aos demais citados. Por isso ele coloca em letras garrafais. O melhor. Então olha só, gente. Suco de frutas cítricas teria uma disponibilidade ampla, imensa, um destaque proteico? Ou você acredita que o destaque proteico seja encontrado nas massas, como macarrão, pão, feijão? Ou não? Você acredita que o mel de abelha, o destaque proteico seja imenso? Ou, na sua opinião, a letra D, o leite, teria mais proteína comparado com os demais? Gente, já ouviram falar de um suplemento proteico muito utilizado pela galera que curte academia para hipertrofia muscular, chamado Whey Protein? O Whey Protein é feito de proteínas do soro do leite. O leite é o destaque em termos proteicos quando comparado com os demais alimentos citados. Tem um teor proteico bem legal, ok? Atividade 17 não tem muito o que ser falado, mas ainda dá para comentar durante 10 segundos. Tipo, suco de frutas cítricas. Você vai encontrar algumas vitaminas, como vitamina C, que é um bom antioxidante, maravilhoso, aliás.
Se depender da forma que você processar, você pode consumir a fibra também da fruta. As massas e o mel de abelha, obviamente, são repletos de carboidrato. Não tem muito o que você falar na atividade 17. 18, gente. Ao beber uma solução de glicose, um corta-cana ingere uma substância. O que é a glicose, hein? Link na descrição. A aula de carboidratos vai estar de novo na descrição desse vídeo para vocês. Queridos, a glicose é um carboidrato e, portanto, ela é a sua fonte de energia para o metabolismo celular. Você quebra a glicose que você come dentro da célula para produzir ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula energética. Com essa molécula de ATP, você faz coisas, você desempenha trabalhos na célula. Portanto, diz assim, o corta-cana ingeriu a glicose, que ao ser degradada pelo organismo produz energia e pode ser usada para movimentar o corpo, por exemplo. Gente, eu não tenho mais o que falar. Essa é a resposta correta. Ao ingerir a glicose é quebrada e ele vai fazer várias e várias coisas com o ATP produzido a partir dessa glicose. Ok? Atividade 18, simples, né? Direta, questãozinha do Enem. Atividade 19, gente. Leia os textos abaixo e complete as informações pedidas. Então vamos lá. Texto 1. Após passar muito tempo sem se preocupar com sua saúde, o Sr. José resolveu ir ao médico e fazer um exame de rotina. Em conversa com o médico, relatou seus hábitos alimentares, ressaltando a preferência por frituras e carnes gordurosas. Sr. José, tá bom não, hein? O médico ficou alarmado ante as preferências alimentares do seu paciente, principalmente depois de ter analisado o resultado do seu exame de sangue e constatado um nível de colesterol muito alto. Recomendou-lhe então uma nova dieta composta por frutas, legumes e verduras. Será que o Sr. José não reflete a história da nossa mãe, da nossa avó, do nosso avô, do nosso pai, talvez do nosso irmão mais velho? Quiçá o Sr. José não reflete a nossa história? Portanto, vamos resolver o problema do Sr. José. Analise a dieta recomendada pelo médico, apresentando argumentos que a justifiquem. Galera, olha a minha proposta de resposta. Vamos ver a teoria a partir dela. A dieta composta de frutas, legumes e verduras disponibiliza vitaminas, sais minerais, açúcares naturais, fibras vegetais, bons lipídios e proteínas. A dieta do Sr. José é repleta de triglicerídeos. Ele falou que come fritura e come carne demais. E colesterol. O colesterol é um lipídio exclusivo dos animais. Portanto, o consumo de carne deve ser diminuído o quanto antes. Por que eu destaquei o colesterol na minha proposta de resposta? É porque o Sr. José está com níveis de colesterol alto. O Sr. José está, por exemplo, com um risco elevado de acidentes vasculares, como talvez um infarto do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Portanto, essa é a análise a partir do que o Sr. José apresentou no exame sanguíneo e da dieta requerida, exigida pelo médico. Essa proposta ficou bem legal, galera. Eu tentei colocar bastante teoria para você entender, ok? Mas não é só um texto. Nós temos 2 textos nessa questão. Depois de orientar o Sr. José quanto à alimentação, o médico explicou-lhe que uma dieta rica em gordura saturada e colesterol é um dos fatores que pode contribuir para o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com isso, as artérias vão ficando endurecidas e estreitas, diminuindo o fornecimento de sangue para os órgãos do corpo. Além disso, aumenta a probabilidade de formação de coágulos, os quais podem obstruir artérias importantes, como as que alimentam o coração. Nesse caso, porções maiores ou menores do músculo cardíaco podem parar. É o infarto do miocárdio, que pode provocar a morte. Apesar dos malefícios causados por sua alta concentração, é correto afirmar que o colesterol não é importante para o funcionamento do organismo? Justifique sua resposta. Muito pelo contrário, meus amigos. O colesterol, de origem animal exclusiva, esse colesterol é feito no fígado, ou seja, origem hepática. Se o organismo humano o faz de forma normal, obviamente que ele é importante para a espécie e óbvio que ele é normal para a espécie. Portanto, olha a nossa resposta. A resposta por si só já tem toda a teoria que você precisa para desconstruir essa ideia de que o colesterol é sempre ruim. Não, o colesterol é uma substância essencial para o nosso organismo, pois é utilizado por nossas células para a produção de membranas
para fazer hormônios sexuais. Eu diria além, eu não citei na resposta, mas já ouviram falar da bile? A bile é feita com resíduos do colesterol, ok? Portanto, o colesterol é importantíssimo para o organismo. Essa foi a nossa atividade 19, ok? Textos 1 e 2 respondidos e padrão de resposta proposto aí para vocês. Agora, nós vamos à atividade 20, mas antes de ir lá, você já está vendo uma figura. Essa figura demonstra a glândula tireoide. A glândula tireoide está localizada na região anterior do pescoço. Eu sempre falo para os meus estudantes que ela parece uma borboleta, tá vendo? Não lembra realmente, pessoal, as asas de uma borboleta? Essa glândula produz hormônios que participam da atividade metabólica do organismo. Agora, imagine que essa glândula cresça. Imagine que ela cresça, ela fique entumecida, inchada. Olha o que pode acontecer. Isso seria um quadro de bócio. Às vezes as pessoas chamam de papo, ok? Por algumas razões, a tireoide pode hipertrofiar, crescer, entumecer, inchar e a pessoa apresenta um papo. Beleza? Eu vou precisar desses conceitos nessa questão que vai seguir. Mas antes, observa só o que está em cima no slide. Mudou o padrão, Charles? Não mudei. Eu coloquei 19 ou 20 porque quando você observar a atividade lá no material disponibilizado pelo governo do estado de Minas, vai estar 19 de novo. Mas ela deveria ser a 20, né, Charles? Pois é, eu concordo com você. Por isso eu coloquei 19 ou 20. Para o estado de Minas, essa é a segunda atividade 19 do material. Para nós, correto? É a 20, né, gente? Mas vamos lá, o mais importante é o conteúdo da questão. Questão da UFES do ano de 2004. Sir Richard Francis Burton, famoso explorador inglês, em 1869 publicou um livro sobre suas viagens pelo Brasil. No Rio Salgado, que deságua na margem do Rio São Francisco, ele observou a presença de coqueiros, Cocos nucifera. Essas árvores existem em abundância na costa do Rio de Janeiro ao Pará. Normalmente não frutificam nas regiões interioranas. Ali, no Rio Salgado, a distância ao Atlântico era de 350 milhas em linha reta e encontramos o coqueiro crescendo. O Rio Salgado tem águas salinas ou salitrosas. O coco da Bahia é encontrado em muitos lugares onde o terreno, possivelmente o antigo leito do mar, compensa a falta do ar da atmosfera marítima. Interessante, né? Mais adiante, Burton relata que as águas são estomacais e capazes de curar ou diminuir o bócio. Interessante. Responda, o que é bócio? O bócio tem, digamos, múltiplos fatores que levam a ele. Então, basicamente, eu veria que o bócio é a hipertrofia dessa glândula, o aumento de volume da glândula tireoide. Esse quadro pode ser provocado pela falta de iodo na dieta. Pode, eu não posso afirmar que é. É uma sugestão dentro da minha resposta, mas com certeza eu tenho que dizer que é o aumento de volume da glândula tireoide. Letra B. Qual a característica principal e o mecanismo de ação dessa doença? Gente, eu vou ler com vocês o padrão de resposta e vou mostrar para você a teoria. Então, olha só. A glândula tireoide aumenta de tamanho, formando o papo característico. Há diminuição dos hormônios da tireoide e, por isso, o metabolismo energético diminui. Esse quadro caracteriza o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é um quadro onde há sonolência, movimentos lentos, intolerância ao frio, exoftalmia e obesidade. Então, vamos por partes. Primeiro, quando a tireoide trabalha pouco, menos, você chama isso de hipotireoidismo. Os hormônios da tireoide dependem do iodo. Como, Charles? O hormônio precisa de iodo para ser montado. Tem átomos de iodo nos hormônios da tireoide. Caso não exista ingestão de iodo, não existe o hormônio da tireoide em concentrações adequadas. Pode essa carência de iodo levar à hipertrofia da tireoide. Ok? Ela aumenta de tamanho. É uma resposta à carência. Agora, e os hormônios? Esses hormônios participam do metabolismo energético. Logo, sem os hormônios, o metabolismo energético desce, cai. Então, os processos metabólicos ficam mais lentos. Por isso, a sonolência. Por isso, o aumento do tecido lipídico, levando a uma obesidade. Lá embaixo,
deve-se fazer também a análise da palavra exoftalmia, que significa olhos saltando a órbita ocular, porque deposita tecido lipídico nessa órbita ocular. Daí, digamos que os olhos ficam esbugalhados. É uma situação que pode ser temporária, tá, galera? Não é permanente. Essa é a nossa letra B. Na letra C, é mais simples, olha. Possivelmente, que substância estava presente nas águas dessa região? Possivelmente, ele pergunta para você se você é capaz de montar uma hipótese para explicar o porquê de ser uma água interessante para curar o bócio. Seja direto, iodo, não há mais o que falar. Essa é a atividade 19, segundo o PET. Para nós, a 20. Portanto, nossos exemplos A, B e C, e fechamos a D agora, ó. Do ponto de vista ecológico, como explicar por que a distribuição do coco da Bahia no interior está restrita a antigos leitos de mares? Bem interessante e foge ao padrão do que você está fazendo até agora. Por isso, eu vou te mostrar uma teoria rápida. Gente, as plantas precisam de sais e minerais no solo. O mar é rico em sais minerais. Logo, mesmo distante do mar, é um local, é um solo com bastante sais, o que vai dar a essa planta uma grande disponibilidade destes sais e essa planta cresce perfeitamente, linda, produzindo frutos. É isso. Então, provavelmente, sais de iodo são um fator limitante para o desenvolvimento do cocos nucífera. E além disso, você ainda pode propor um pouco mais, falando que o solo desse local é rico em sais, beleza? De modo que a planta não tem privação de nenhum sal que ela necessite, nenhum sal mineral. Olha que simples. Agora sim, agora nós findamos essa atividade e vamos à última, que vai ser 20 ou 21, Charles? Não sei, passo a bola para você. No seu PET está escrito 20. Para nós, é a 21ª, sim. Observe a notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do Saúde Abril. OMS decreta a pandemia do novo coronavírus. Gente, em breve eu vou disponibilizar para vocês uma aula teórica com todas as notícias necessárias para você entender o SARS-CoV-2. Então vai no nosso canal, ative as notificações, que nessa próxima semana você vai ter acesso a uma aula novinha com todas as informações mastigadas sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus. E aí você vai entender a doença que ele causa, a Covid-19, com toda a riqueza de detalhe, mostrando o histórico, desde que a gente comece a entender a pandemia até os dias de hoje. Beleza? OMS decreta a pandemia do novo coronavírus. Saiba o que significa. O aumento do número de casos de coronavírus e a disseminação global resultaram da decisão da OMS. Como a definição de pandemia muda o controle da doença? Observando a estrutura do vírus na imagem ao lado, sabemos que o seu material genético é envolto por uma cápsula proteica, como dos demais vírus, e externamente possui uma camada lipoproteica, denominada envelope viral. Após a análise da imagem e utilizando seus conhecimentos, responda: qual a ação do álcool e ou da água mais sabão sobre o coronavírus? Descreva esse processo. Eu vou te pedir para observar essa parte externa, aonde estão inseridas as proteínas spike. Acharam? Esse é o envelope do vírus. Esse envelope é feito de lipídios, ok? O sabão e o álcool conseguem interagir com o lipídio. Quando o sabão ou o álcool interagem com o lipídio, o envelope do vírus é desestruturado. Por consequência, você elimina o vírus. Se você elimina o vírus, você desestrutura o vírus, como ele vai parasitar uma nova célula? Por isso, galera, é um método profilático, ou seja, prevenção contra o SARS-CoV, que provoca SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel, se possível, ou mesmo álcool que não seja em gel, para asepsia. Você destrói o envelope lipídico. Essa é a nossa resposta da atividade 20 ou 21, como eu já havia adiantado para vocês. Galerinha, espero ter sido útil novamente. Fechamos o volume 1. Foi um prazer imenso ter ajudado vocês.
Nos próximos dias a gente vem com o volume 2. Coloque nos comentários no vídeo, quaisquer dúvidas a gente vai responder o quanto antes para vocês. Um abraço, gente. Cuidem-se. Até mais.